Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, umas palavrinhas rápidas aqui eu recebi, eu acho que agora à tarde, umas 10 a 15 mensagens de muita gente perguntando e pedindo para eu comentar a situação do estupro culposo, né? Tal figura lá do estupro culposo que foi mencionada. Primeiramente, até porque há um grande risco de eu ser cancelado, né? Já que hoje em dia a gente parece que quer todo mundo um jantar o outro, um cancelar o outro, mas algumas palavras pontuais sobre esse caso, e eu só li a sentença, tá? Não tive tempo de ler as outras peças processuais. Na verdade, nem que eu não tive tempo, eu não tive acesso. Mas quem tiver aí pode me mandar que eu vou comentar aqui rapidinho, tentar ser o mais sucinto possível. Primeiramente, comentando quanto ao fato em si, estupro culposo. Obviamente não existe estupro culposo. Só há um crime na modalidade culposa, ou melhor, um crime só é punível na modalidade culposa quando a lei expressamente prevê essa figura culposa. Aí é um princípio aí da legalidade expressa, né? Tem que ser a lei taxativa em apontar que existe a figura culposa nesse determinado crime. Não é o caso do estupro, tampouco do estupro de vulnerável. Então, de onde é que veio essa palavra, essa expressão estupro culposo? O Ministério Público não sabe, o Código Penal, o juiz não sabe? Não procede, no meu entender, esse linchamento que está ocorrendo sobre o juiz, sobre o promotor. Por quê? O que se quer dizer ali é o seguinte: lá na sentença, e se eu não me engano é na folha 3.611 do processo, você olha lá no arquivo em PDF aqui na página 3.611, 12 e 13, você olha aqui no PDF na página 10, se não me engano. Lá o juiz está dizendo basicamente o seguinte, que existem provas da materialidade, houve conjunção carnal, existe prova da autoria, porque houve ali a comprovação de que de fato foi o réu quem praticou aquela atividade sexual, só que o juiz diz que não existe prova de que de fato a vítima estava vulnerável, e aponta ele também que o laudo, o exame toxicológico feito, o laudo pericial, portanto, não foi conclusivo, não apontou nenhum tipo de substância entorpecente, só apontou álcool, mas que não há no processo dados suficientes para apontarem uma vulnerabilidade da vítima, isto é, que a vítima estava embriagada, alcoolizada, a ponto de não ter a sua capacidade de discernimento. Veja, estupro de vulnerável é um crime que consiste na prática da conjunção carnal com alguém que não tem a capacidade de discernimento para consentir com a prática sexual, ou então com alguém que não está em condições de resistir a essa empreitada sexual. Portanto, o autor deste crime de estupro de vulnerável, ele tem de agir para ser punido com dolo. E em que consiste esse dolo? A vontade livre e consciente de praticar sexo com alguém que não tem condições de discernir e, portanto, de concordar com esta prática sexual. Então, veja, para o autor responder pelo estupro de vulnerável, ele tem que ter a ciência, ele tem que saber que aquela pessoa com a qual ele está praticando sexo, que ela não tinha condição de dizer sim, de concordar com isso. E o que o juiz diz nos autos é que não há prova de que a vítima não tinha essa ciência, de que ela não tinha esse discernimento. Por outro lado, diz ainda o juiz, e é aí que surge o momento da questão do estupro culposo, diz ainda o juiz o seguinte, que é possível se cogitar a hipótese de incidência aqui do artigo 20 do Código Penal, que traz o erro de tipo. O que é o erro de tipo? É quando você observa uma situação, entende errado, representa equivocadamente aquela realidade, e aí você age pensando que estivesse agindo corretamente, mas na verdade você está ali agindo de forma equivocada, de forma criminosa. É o caso, por exemplo, o erro de tipo, quando você vai lá para qualquer lugar com uma bolsa aí da Louis Vuitton, aquela que é LV, seu amigo também vai com uma igualzinha, na hora de sair, você vai lá e subtrai a bolsa dele sem querer. E aí veja, você representou equivocadamente a realidade, você pensou que era a sua bolsa e não era. Então o juiz usa a expressão estupro culposo no momento em que ele vai dizer que na pior das hipóteses o agente poderia ter imaginado que ela não estava vulnerável
e por isso estava concordando em praticar sexo com ele, mas que ele errou, poderia ter errado nessa representação e aí terminou praticando sexo com alguém que estava vulnerável, mas imaginando ele que ela não estava. Foi esse o ponto que ele colocou. E aí ele diz o seguinte: o erro de tipo, essa figura do artigo 20, ela retira o dolo e o agente responde pelo crime culposo. Só que, retirando-se o dolo numa situação de erro de tipo em estupro de vulnerável, você teria um estupro de vulnerável culposo. Só que estupro de vulnerável culposo é uma figura que não é punível porque não está prevista na lei. Portanto, não há crime. Então, essa é a argumentação que ela é colocada. É uma argumentação que é técnica, é uma argumentação, como você pode ver, ela é uma argumentação um pouco complexa para quem não está afeito aí às nuances das ciências criminais, do direito penal, mas não é nada disso que esse escarcéu todo que está todo mundo aí falando de estupro culposo. Não caiam, por favor, nessa turba, não vamos praticar linchamentos virtuais. Um outro ponto que é necessário comentar, a questão da audiência, tá? Ali aquela audiência é um show de horrores. Me parece que naquela audiência houve uma omissão contundente e uma omissão até ilícita, uma prática pelo menos de infração administrativa, tanto pelo juiz como pelo promotor. Ambos são fiscais da lei, ambos se vislumbravam ali que o advogado de defesa estava se excedendo no momento de fazer as perguntas à vítima. Ambos tinham que ter interferido e não o fizeram. Então, por conta disso, no meu entender, há ali sim uma ilicitude muito grande durante o decorrer da audiência. Quanto propriamente às palavras e às ofensas perpetradas pelo advogado, a gente tem que ver que assim, são ofensas muito graves, é algo que não se recomenda fazer. O ideal é que se tenha uma postura de máximo respeito e de máxima ética pela vítima, mas por outro lado, você tem que ver que o advogado naquela posição, ele está fazendo a defesa do cliente dele e conforme o que o cliente dele disse para ele, se o cliente disse que era absolutamente inocente e o advogado tem a obrigação de acreditar no que o seu cliente diz, então você está diante de uma pessoa que está falando para outra sob a perspectiva de que esta outra forjou uma acusação. Então, as palavras propriamente do advogado são palavras que, naturalmente, pela função que ele exerce, elas são repletas de parcialidade. Então, o principal erro na audiência, no meu entender ali, não está no advogado, porque dele se espera o que se chama de agir estratégico, lá em Jürgen Habermas. Dele se espera uma atuação parcial, uma atuação contundente na defesa do cliente dele. E, repito, ele ali provavelmente acredita piamente no que o cliente lhe disse e para ele acredita piamente que está diante de uma pessoa que está tentando incriminar falsamente o seu cliente. Então as suas declarações elas podem ser relativizadas, mas o juiz e o promotor, enquanto partes no processo, partes cuja função é fiscalizar a lei e portanto não possuem um agir estratégico, mas um agir comunicativo, orientado pela proporcionalidade, orientado pelo bem-estar geral, eles tinham a obrigação de atuar e impedir ali os excessos do advogado de defesa. Então, pessoal, eu vou em um outro momento fazer um vídeo um pouco maior e um pouco mais detalhado depois que eu olhar sobretudo as alegações finais do Ministério Público e aí a gente volta a conversar sobre esse assunto, mas vamos ter calma, vamos ter tranquilidade. E só uma outra observação muito importante, não tinha o juiz, coitado, é o menos culpado de todos. Por quê? Porque não tinha como o juiz condenar, porque o Ministério Público pediu a absolvição. Agora eu não consegui olhar as alegações finais do Ministério Público. Se alguém tiver aí, por favor, pode me mandar. Um beijo, vamos raciocinar aqui com calma, com cautela, com sensatez, sem condenar ninguém e sempre tendo em vista os mais elevados pressupostos de legalidade. Beleza? Vida não para, Tales não para.